bilionário contratou uma jovem enfermeira para cuidar da sua mãe. Certo dia, ela se revelou quem realmente ela é. Apoie o melhor canal de histórias do YouTube deixando seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E bora pra história. Lívia nunca se sentiu tão desconfortável quanto na entrevista de emprego. Principalmente porque não tinha a experiência necessária, mas ainda era jovem, então simplesmente não tinha tido a chance de obtê-la. Você já trabalhou como enfermeira domiciliar antes? Espero que saiba como tudo funciona e tenha as habilidades necessárias, e perguntou o homem de maneira ameaçadora. Ele se comportava como se fosse 20 anos mais velho que Lívia, o que não era verdade. Sim, eu tive que cuidar de uma senhora idosa uma vez, embora na época não trabalhasse para uma agência, mas como enfermeira particular, disse a mulher em voz baixa. Então, você tem alguma experiência? Espero que entenda que minha mãe precisa de um verdadeiro especialista, não de uma fraude autodidata, disse o empresário imediatamente. A enfermeira assentiu sinceramente, esperando que a entrevista terminasse ali. O tom do homem à sua frente deixava Lívia muito nervosa e desconfortável. Falando francamente, ela se sentia muito fora de lugar ao redor desse rigoroso milionário que fazia uma pergunta rigorosa atrás da outra. O empresário era Eduardo Ferreira, e seu nome tinha muito peso nos círculos de negócios da cidade. Claro, Lívia não sabia disso, mas pela maneira como seu futuro empregador falava, ela entendia que ele era uma pessoa importante que não gostava de brincadeiras. Bem, você parece boa no papel, mas o tempo dirá se isso é verdade na realidade. Lembre-se de que minha mãe tem altos padrões e é muito exigente. Algumas pessoas acharam muito difícil lidar com o temperamento dela. Por isso, estou oferecendo um salário muito mais alto do que o usual para esse tipo de trabalho, disse Eduardo, sem dúvidas. Você herdou o temperamento de sua mãe, aposto, pensou Lívia, mas não disse, é claro. Eduardo fez mais algumas perguntas, cada uma visando determinar o limite de tolerância ao estresse da jovem enfermeira. Finalmente, a entrevista acabou e Eduardo Ferreira aprovou Lívia para a posição de enfermeira domiciliar de sua mãe. Estarei esperando por você amanhã neste endereço. Não se atrase, mas também não venha uma hora antes, acrescentou Eduardo, já de pé na porta da agência de recrutamento. Sim, senhor. Estarei pontualmente, respondeu Lívia imediatamente. Somente quando a porta se fechou atrás dela, a jovem mulher respirou aliviada. Essa conversa foi mais cansativa do que qualquer trabalho que ela já teve. Recentemente, ela começou a trabalhar para a agência, antes disso era garçonete em um café de beira de estrada frequentado principalmente por motociclistas e caminhoneiros. Lívia cresceu em um orfanato, e portanto, foi privada de cuidados parentais e afeto desde criança. Foi por isso que, ao atingir a maioridade, ela se apressou em encontrar um emprego o mais rápido possível. É difícil dizer por que Lívia decidiu se tornar uma enfermeira domiciliar. Sua decisão foi provavelmente influenciada por sua bondade e natureza compassiva, qualidades que sempre a destacaram das demais. O resto do dia, tudo o que Lívia conseguia pensar era em seu novo emprego. Com base na entrevista, concluiu que sua cliente tinha uma personalidade forte, assim como seu filho, que constantemente a repreendia e dava instruções sobre o que fazer. Claro, Lívia percebeu que Eduardo se preocupava com sua mãe e precisava descobrir tudo sobre a enfermeira antes de ela ir para a casa deles. Ok, vou descobrir conforme for. Não devo me estressar antecipadamente, pensou a jovem mulher, tentando se animar. No dia seguinte, ela acordou mais cedo do que o habitual, tomou um café da manhã rápido e foi para a casa da família Ferreira. Ao mesmo tempo, a mulher não esqueceu de levar seu amuleto da sorte, um brinco dourado feito à mão, com um pequeno diamante, que se parecia com o olho de uma cobra dos contos de fadas de Kipling. Lívia não sabia a quem exatamente esse brinco pertencia, mas a cuidadora disse que estava segurando-o em sua mãozinha quando chegou ao orfanato. Enquanto isso, ninguém sabia onde estava o segundo brinco, ele simplesmente se perdeu, ou talvez a garota nunca o tenha tido desde o início. Em qualquer caso, o brinco se tornou o amuleto da sorte de Lívia, que a ajudava nos momentos difíceis e sempre lhe trazia boa sorte.
Assim, antes de sair de casa, a jovem mulher apertou a pequena coisa em sua mão e mentalmente pediu ajuda a ela. Lívia encontrou a casa dos Ferreira rapidamente, já que estava localizada em uma área de elite da cidade, onde a maioria das pessoas não podia comprar terras. Tentando se acalmar e parar de tremer, a jovem mulher foi até a porta e tocou a campainha. Eduardo Ferreira saiu para cumprimentá-la, e seu carro estava estacionado na casa. "Bom dia, Lívia. Agradeço por sua pontualidade", disse o homem com um sorriso. Lívia cumprimentou o dono da casa e sorriu de volta. Talvez ele não seja tão ruim. Ele parecia muito mais agressivo durante o primeiro encontro, pensou a jovem mulher. Agora era a hora de Lívia conhecer a mãe de Eduardo, Samantha. Além de Eduardo, a mulher tinha outro filho que morava do outro lado do país e não podia visitar a mãe com frequência. O marido de Samantha, Alberto, morreu em um acidente de carro há 23 anos, e a mulher permaneceu solteira desde então, incapaz de deixar outro homem entrar em sua vida. Algumas pessoas viam isso como desnecessário, enquanto outras viam sua decisão como um exemplo perfeito de amor verdadeiro e devoção. Lívia estava entre os últimos e não condenava Samantha por ser incapaz de se apaixonar por outra pessoa. Conheça Lívia, ela é sua nova enfermeira. Por favor, trate-a bem, apresentou Eduardo à jovem mulher. Samantha sentou-se em sua cadeira para ter uma melhor visão da enfermeira. A mulher aparentava ter pouco mais de 60 anos, mas uma doença prolongada já havia cobrado seu preço em seu corpo. "Oi, muito prazer em conhecê-la, Lívia. Falando nisso, como você se sente em relação ao francês ou italiano?" "Acontece que estou estudando várias línguas atualmente, e um desses dias pretendo começar a aprender chinês", perguntou Samantha. "Senhora Ferreira, estou certa de que nos daremos muito bem. Estou sempre disposta a aprender algo novo", respondeu Lívia com um sorriso, para grande alívio da jovem enfermeira. A introdução não foi tão assustadora quanto ela esperava. Samantha era uma mulher bastante doce que teve que se esforçar muito para ajudar seu filho Eduardo a ter sucesso e se tornar um milionário. Como havia uma casa de hóspedes no terreno da propriedade dos Ferreira, Lívia ficaria lá, o que foi de grande ajuda para a jovem enfermeira. A casa onde Lívia estava hospedada na época estava em péssimo estado. Não tinha comodidades e o teto vazava, o que entristeceu profundamente a infeliz órfã. Mas as coisas eram diferentes na casa da família Ferreira. Seu luxo estava em perfeita harmonia com a praticidade, o que era agradável aos olhos e proporcionava condições de vida muito confortáveis. "É tudo graças ao meu amuleto da sorte. Estou tão feliz por tê-lo levado comigo. Se ao menos pudesse encontrar o outro brinco", pensou Lívia, olhando novamente para o brinco. O tempo voou cuidando da mulher doente, o que acabou sendo muito mais fácil do que Lívia esperava. Samantha Ferreira, embora tivesse um temperamento, ainda era muito mais calma e gentil do que seu filho. Eduardo era muito exigente, portanto, nunca deixava a jovem enfermeira relaxar, inspecionando seu trabalho quase todos os dias. Havia quase sempre algo que o empresário não gostava na rotina diária de sua mãe. Ele achava que ela não passava tempo suficiente ao ar livre ou não dormia o bastante, o que poderia afetar o bem-estar da mulher doente. No entanto, ele sempre encontrava algo que não gostava. Segundo Samantha, sua doença era tratável, embora exigisse uma cirurgia. "Sinceramente, tenho medo. Os remédios me mantêm indo e ajudam com a dor, mas nunca vão me tornar saudável novamente. Eu sei que a doença está progredindo. A esse ritmo, vou morrer em breve", admitiu ela. No fundo, Lívia simpatizava com essa mulher que vivia sem o marido por mais de 20 anos e agora era forçada a lutar contra uma doença grave. "Não sei o que faria sem o Eduardo. Ele é tão inteligente", puxou isso do pai, disse Samantha. Às vezes, quando se sentia nostálgica, ela pegava um álbum de família antigo e começava a folhear as fotos, convidando Lívia para se juntar a ela. A jovem mulher realmente gostava de conhecer mais sobre a vida passada de Samantha. No entanto, a idosa nunca olhava o álbum até o final, como se tivesse medo de ver algo desagradável ali. Nessas ocasiões, Samantha sempre chorava, o que fazia a jovem enfermeira simpatizar ainda mais com ela. No início, a cliente parecia uma mulher forte e decidida, que tinha tudo e todos sob controle.
Mas, depois de vê-la ficar sentimental, Samantha se transformou aos olhos da jovem enfermeira em uma mulher bastante doce, que também precisava de apoio e proteção. Na segunda semana de trabalho de Lívia, sua relação com Eduardo se tornou muito mais calorosa, à medida que o jovem milionário passou a gostar do profissionalismo da enfermeira e mudou sua atitude em relação a ela. Rumores diziam que a fortuna da família Ferreira se aproximava de 1 bilhão, mas Lívia não sabia se isso era verdade ou não. Um dia, quando Samantha estava se sentindo triste novamente, chamou Lívia para seu quarto para mostrar-lhe uma coisa muito importante. O fato de estar guardado em uma pequena caixa de veludo testemunhava a favor de ser um item extremamente valioso para sua dona. Aqui, olhe para o que comprei durante minha viagem a Bogotá. Este brinco foi vendido em uma das casas de penhores. Seu preço era muito maior do que seu valor real, mas não se trata do dinheiro para mim. É sobre o próprio brinco, é importante para mim como uma lembrança, disse a mulher abrindo a caixa. Lívia olhou cautelosamente para dentro e recuou em choque, soltando um grito baixo. No fundo da caixa, estava uma cópia exata do brinco que a jovem enfermeira tinha, aquele que ela considerava seu amuleto da sorte. Isso é simplesmente impossível, murmurou Lívia, cobrindo os olhos com as mãos. Inicialmente, a jovem pensou que estava enganada, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que não estava. O que há de errado, querida? Você está se sentindo bem? Perguntou Samantha, preocupada. Lívia olhou cuidadosamente nos olhos da mulher e depois tirou seu brinco com o pequeno diamante do bolso. Agora era a vez de Samantha ficar surpresa. Onde você conseguiu este brinco? Você o comprou ou foi um presente? Perguntou ela, incerta. A jovem mulher balançou a cabeça indecisa e disse: não foi nem uma coisa nem outra. Eu ganhei este brinco dos cuidadores no orfanato, onde fui criada desde a idade de 1 ano. Samantha empalideceu e, involuntariamente, agarrou o coração. Estava claro que a mulher estava chocada com a confissão de Lívia e não sabia como se controlar ou o que fazer. O olhar de Samantha ficou nublado enquanto seus pensamentos a levavam de volta ao tempo em que tinha cerca de 40 anos, com 2 filhos que acabavam de descobrir que ela estava grávida do 3º filho. Isso é algum tipo de milagre, especialmente dada a sua idade. Parece que você está tendo uma menina, exclamou o médico após o exame da mulher. Alberto Ferreira olhou para sua esposa com amor e a abraçou. Poucas pessoas sabiam que, tendo 2 filhos, o empresário há muito sonhava com uma filha que pudesse chamar de sua pequena princesa. Samantha se sentiu bem durante toda a gravidez, o que por sua vez, encheu o coração da mulher de felicidade e amor. Quando a pequena Lisa nasceu, a alegria de seus pais não conhecia limites. Na época, parecia a Quentin e Samantha que tinham tudo de que precisavam para ser verdadeiramente felizes como uma família. Infelizmente, era apenas uma ilusão. Em honra ao 1º aniversário de Lisa, Alberto encomendou brincos personalizados de um joalheiro, destinados a serem usados por sua filha quando crescesse. Enquanto isso, o bebê simplesmente brincava com eles, olhando com admiração para os pequenos diamantes que brilhavam ao sol. Como os brincos eram feitos por um joalheiro conhecido, simplesmente não poderia existir um segundo par. Tudo corria bem até o momento em que Alberto levou a pequena Lisa para visitar seus pais. Infelizmente, Samantha teve uma terrível enxaqueca naquela fatídica manhã e decidiu ficar em casa. Essa decisão aparentemente insignificante acabou por salvar sua vida. Dirigindo cerca de 3 milhas de casa, Alberto Ferreira sofreu um acidente de carro causado por um motorista bêbado. Como o outro carro colidiu com a porta do motorista, Lisa não ficou ferida. Além disso, sua cadeirinha caiu do carro no impacto, o que a salvou de ferimentos adicionais. Os primeiros a chegar ao local da tragédia foram os espectadores, um dos quais pegou Lisa. A menininha ainda segurava os 2 brincos na mão na época. Mais tarde, Lisa perdeu um deles, mas segurou firmemente o segundo. É claro que não havia como saber quem era aquela mulher e por que ela levou a menina. Alguns dos espectadores disseram que ela partiu em um Ford vermelho escuro, mas o dia estava nublado, então a cor do carro poderia facilmente ser azul escuro ou até preta. Eles nunca conseguiram encontrar a mulher ou Lisa, pois ambas pareciam ter desaparecido da face da terra.
Arrasada pela dor, Samantha estava disposta a dar tudo o que tinha apenas para encontrar sua filha. Após o funeral do marido, a mulher fez de tudo para encontrar Lisa, pagando somas incríveis de dinheiro a todos os tipos de médiuns que se aproveitavam da credulidade da mulher e a enganavam da maneira mais desavergonhada possível. Detetives particulares e médiuns, como um bando de sanguessugas famintos, grudaram na riqueza da viúva desolada. Com o tempo, a dor de perder o marido e a filha diminuiu um pouco, e Samantha conseguiu sair de sua depressão. No entanto, sempre que pensava em sua filha, ela imediatamente começava a chorar e a amaldiçoar o destino por ser tão cruel com sua família. Era por isso que Samantha nunca olhava as fotos no final do álbum de família, com medo de ver as últimas fotos de Alberto e da pequena Lisa. 3 meses atrás, ela viu acidentalmente esse mesmo brinco com um pequeno diamante em uma das casas de penhores em Bogotá. Segundo o vendedor, ele foi trazido por uma mulher que dirigia um carro escuro. Claro, ele não se lembrava da placa do carro, o que significava que encontrar o carro era simplesmente impossível. E agora a jovem enfermeira estava sentada na frente de Samantha, segurando o segundo brinco em suas mãos. Definitivamente não era uma cópia, já que ambos os brincos tinham um selo e o número da amostra deixado pelo mestre. Ainda incapaz de acreditar no que via, Samantha apenas ficou ali em silêncio, chorando. Inicialmente, Lívia não entendia o que estava acontecendo, mas quando Samantha contou toda a história, a jovem enfermeira estremeceu involuntariamente. A mulher teimosamente afastou o pensamento de que ela poderia ser a mesma pequena Lisa que desapareceu do local do acidente e acabou em um orfanato. Mas Samantha pensava muito diferente. Foi só então que a mulher percebeu o que a incomodava o tempo todo. Sua enfermeira, Lívia, tinha uma semelhança distante com Alberto Ferreira, que morrera 23 anos antes. Ela tinha as mesmas covinhas no queixo e os olhos azuis. Era a imagem viva do meu falecido marido, pensou Samantha, convencida de que havia chegado à conclusão certa. A mulher deu um longo abraço em Lívia. Eu posso sentir, você é minha filha, querida. Eu senti isso desde o momento em que você entrou aqui, sussurrou Samantha com lágrimas nos olhos. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Eduardo Summer entrou. Ele veio verificar sua mãe antes de ir para o trabalho. O que está acontecendo aqui? Por que você está chorando? Exclamou o empresário surpreso. Filho, é um verdadeiro milagre. Essa jovem mulher é sua irmã desaparecida, Lisa, disse Samantha com emoção. Eduardo ficou confuso por um momento, após o qual uma densa rede de rugas cobriu sua testa. Francamente falando, o empresário não acreditava em milagres, o que o fez imediatamente suspeitar de Lívia, pensando que ela poderia estar tentando enganar sua mãe. Eu não acho que devemos tirar conclusões precipitadas. A primeira coisa que devemos fazer é fazer um teste de DNA, e só então podemos começar a abraçar, murmurou Eduardo, mas era extremamente difícil convencer Samantha. Ela sentia no coração que Lívia era sua filha, e estava disposta a brigar com seu filho por isso. Tendo convencido Lívia de que um teste de DNA era realmente o caminho certo a seguir, Samantha começou a esperar pacientemente pelos resultados. Quando finalmente chegaram, a alegria de Samantha não conheceu limites. O teste concluiu que havia uma probabilidade de 99,9% de que Lívia e Samantha Ferreira estavam relacionadas. Bem-vinda à família, querida. Estávamos esperando por você, disse Eduardo com um sorriso. Eu sempre soube que um dia íamos te ter de volta, acrescentou Samantha naquele momento. Seus olhos se encheram de lágrimas, que pela primeira vez em anos eram causadas por alegria em vez de tristeza. Depois que Samantha recuperou sua filha, sua vida mudou além do reconhecimento. Agora, a mulher não era mais contra a cirurgia que poderia curá-la de sua doença. Lívia e Eduardo estavam ao lado dela durante todo o tratamento e apoiavam sua mãe em literalmente tudo. Felizmente, graças ao profissionalismo dos médicos de Samantha e aos métodos de tratamento mais recentes, a cirurgia foi bem sucedida e Samantha teve a chance de começar uma nova vida sem sua doença e todos os medicamentos. No dia em que Samantha foi liberada do hospital, todos os membros da família Ferreira saíram para levá-la para casa. Até mesmo seu filho mais velho voou de São Paulo para apoiar a pessoa mais importante de sua vida.
Olhando para seus filhos, a senhora Ferreira agradeceu ao céu por lhe dar a oportunidade de sentir o gosto da vida novamente e se tornar a amada e única mãe dos 3 filhos. A história de Samantha, Eduardo e Lívia nos leva a uma profunda reflexão sobre o poder do destino, das segundas chances e da força do amor familiar. Nossos caminhos podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes, e os desafios que enfrentamos muitas vezes revelam verdades extraordinárias. A narrativa destaca como a vida pode ser um tecido intricado de eventos, onde coincidências aparentes podem, na verdade, esconder laços familiares há muito perdidos. A busca por identidade, a superação de obstáculos e a redescoberta de ligações perdidas são temas centrais que ressoam em nossos próprios corações. A história também nos lembra da importância da paciência, compreensão e aceitação. Samantha, inicialmente impulsionada pela esperança de reencontrar sua filha, encontra em Lívia não apenas uma enfermeira, mas uma parte vital de sua história que há muito tempo se acreditava perdida. A conexão entre mãe e filha transcende o tempo e as circunstâncias, revelando a resiliência e a magia que reside nos laços familiares. Além disso, a narrativa destaca como a fé e a intuição de Samantha desempenharam um papel crucial na reconstrução de sua família. Mesmo quando confrontada com ceticismo, ela confiou em seus sentimentos e, no final, foi recompensada com a reunião de sua família. Assim, somos convidados a refletir sobre as reviravoltas imprevisíveis da vida, a importância de seguir nossos instintos e a capacidade de cura que o amor e a conexão familiar podem proporcionar. Esta história nos inspira a apreciar os laços que temos e a manter a esperança, pois, muitas vezes, o destino nos reserva surpresas extraordinárias que transformam nossas vidas de maneiras inimagináveis. Se você gostou dessa história, apoie o melhor canal de histórias do YouTube deixando seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações.